Graças a Deus, a gente vai dar continuidade hoje à série que a gente começou na semana passada. Hoje é o segundo episódio e a gente está falando sobre o tema bem resolvido. Pode colocar para mim, Mateus? E a gente já vai hoje, dar um passo um pouquinho mais profundo na prática do que a gente tem falado. O que significa isso? E eu começo fazendo uma pergunta para você. Você já se decepcionou com você mesmo? Você já parou um determinado momento na sua vida e pensou assim: eu tinha planejado que a essa altura na minha vida eu estaria fazendo outras coisas, eu estaria fazendo mais do que eu estou fazendo, eu teria conquistado isso, aquilo outro. Eu sei que eu imagino que você também. O que nós estamos falando durante essa nossa série, nós estamos falando sobre decisões, porque nós realmente acreditamos que é isso que determina a qualidade da nossa vida. A qualidade das suas decisões determina a qualidade da sua vida. E nós estamos hoje onde as nossas decisões nos levaram. Você está vivendo hoje onde as suas próprias decisões levaram você. E também, um pouco, você está vivendo hoje onde a decisão de outras pessoas trouxeram você. Às vezes uma boa decisão, às vezes uma má decisão. Eu vivo lembrando o tempo todo de como eu estou feliz, até hoje, muito feliz pelas decisões que meus pais tomaram. Algumas decisões que eles tomaram foram tão importantes e eu só posso gozar de muita alegria hoje, de muitas bênçãos, de muita coisa boa que acontece na minha vida por causa de decisões que eles tomaram que acabaram afetando a minha vida. E não se engane, as suas decisões frequentemente afetam a vida de outras pessoas. Mas a melhor e maior decisão que todos já puderam tomar foi a decisão que Jesus tomou, graças a Deus pela decisão dele. E que ele foi até o final, que ele não abriu mão, que ele não desistiu, mas por causa de se entregar em nosso lugar, eu e você fomos salvos e vamos viver para sempre com o nosso Salvador. Amém? Mas decisões, elas verdadeiramente apontam numa direção. Eu perguntei se você já em algum momento se decepcionou. Outra pergunta que a gente fez na semana passada é se você já se arrependeu de uma decisão. E essa pergunta, dá um livro. Você já deve, eu também, ter se arrependido de um volume imenso de decisões. Eu me lembro de uma história que aconteceu comigo, eu não sei se eu já contei, eu acho que sim, aqui na igreja, mas que aponta para como decisão pode ser algo determinante. A gente estava, há alguns anos atrás, na praia, eu não lembro quantos anos faz, eu acho que meus filhos eram bem menores do que eles são hoje, estavam nós 4, se eu não me engano, eu, a Rafa, Davi e Rebeca. E de repente a gente percebe que no mar que não está muito legal, o mar está puxando, a gente percebe que tem alguém aparentemente se afogando. E já tem uma pessoa indo até lá, que eu não sei se era um salva-vidas, até hoje eu não sei, mas em algum nível tinha alguma expertise para ir até lá e ajudar a tirar aquela pessoa que estava na água. E eu não lembro se alguém me pediu ou se eu que resolvi fazer isso. Eu vou ajudar. De que maneira eu poderia ajudar? Meu filho tinha uma daquelas pranchas de bodyboard, eu peguei aquela prancha e falei: se eu jogar essa prancha vai ser uma ajuda. E o cara ficou feliz quando ele viu que eu estava levando a prancha, pediu para eu jogar realmente. E quando eu cheguei lá, eu fiz uma bobagem, e só depois que eu descobri que eu tinha feito uma bobagem, eu joguei para ele, em vez de levar até lá. E ele conseguiu pegar, mas depois ele chamou a minha atenção e falou: você não pode fazer isso, porque a gente pode perder a prancha e fica todo mundo sem prancha. Você deveria ter levado, beleza. Mas eu joguei a prancha. E por alguns segundos eu pensei: resolvido. Só que agora, eu estou me afogando. Nesse momento, eu já não tenho mais muita força e o mar continua puxando. E você está rindo porque eu estou aqui vivo hoje, Mas, você sabe, quando você já deve ter tido a experiência, quando você faz algum esporte, alguma coisa, corre, faz esforço, seu coração bate muito mais rápido. Eu não sei explicar para você a velocidade que meu coração estava batendo e tentando respirar propriamente, a sensação do perigo iminente. E eu, por um lado, eu pensei: eu vou conseguir sair em algum momento. Por outro, não passava pela minha cabeça, mas era muito possível que eu não saísse. Porque afinal de contas tinha uma pessoa ali, não dava pé, a pessoa não ia conseguir me salvar, ia ter que chamar um salva-vidas, se é que ele ia chegar, sei lá. Mas com muito esforço, depois de algum tempo, eu consegui ir descobrindo o melhor caminho e sair e caí na areia, e eu não consegui voltar a respirar normalmente por vários minutos, senão mais tempo. E eu fiquei pensando:
como eu sou péssimo em tomar decisão. Né? Por que você toma uma decisão, primeiro, de ajudar alguém a salvar a vida de outra pessoa, se você não tem condição, às vezes, de salvar a sua própria vida? Mas uma decisão impensada poderia ter deixado a minha esposa viúva. Você não ia gostar disso, eu acho. Não, obrigado. É muito mais do que isso, né? Tem muito mais envolvido, mas a verdade é que eu e você precisamos desesperadamente da ajuda de Deus. Não apenas para nos salvar das nossas decisões ruins, mas principalmente para nos ajudar a não tomarmos decisões ruins. Quantos acreditam em Romanos capítulo 8, que diz que o Espírito Santo mora dentro de você e guia você? Lá diz que se você é filho de Deus, isso está disponível, a direção do Espírito Santo. Você sabe o que isso significa? Por mais estranho que pareça, parece que vai contra a nossa natureza humana, mas a verdade é que se o Espírito Santo mora dentro de você, você nunca precisa tomar uma decisão errada. Você nunca precisa tomar uma decisão que vai dar errado, se você acredita que Ele é o teu guia e Ele realmente te guia. Mas hoje eu quero apontar justamente para isso. O tema de hoje é falar sobre como nós devemos e podemos nos aproximar mais de Deus, para percebermos essa voz, para percebermos a sua direção. Nós estamos hoje no segundo episódio da série Bem Resolvido, falando sobre o poder das nossas decisões, que a qualidade da nossa vida depende disso, depende da qualidade das nossas decisões. Eu coloco hoje da seguinte maneira: você toma a sua decisão e depois ela toma você. Você toma as suas decisões e depois a sua vida é levada para esse lugar para onde as suas decisões estão te levando. É por isso que durante essas próximas semanas, nosso convite é que nós vamos pré-decidir. Foi isso que a gente falou na semana passada. Porque a nossa grande crise em relação à decisão é porque frequentemente eu e você temos que tomar decisão na hora em que algo está acontecendo. Eu preciso decidir agora o que eu vou fazer. Mas a pessoa sábia, a pessoa que ela não é insensata, ela pensa com antecedência. Então a gente está chamando isso de pré-decidir. Pensar antes no que vai, como é que eu vou responder quando chegar o depois, quando chegar o momento que eu precisar tomar uma decisão. Eu já sei. Na verdade, a gente já faz isso para algumas coisas. Como eu disse para você na semana passada, eu tomei uma decisão que eu cumpro a maioria das vezes. De vez em quando eu falho nela, mas de não comprar nada por impulso ou por pressão. Por impulso é o que a gente compra muito, mas por pressão. Esse preço é só hoje. Quando você ouve isso, você se vê contra a parede. Eu tenho que decidir. Eu já decidi lá atrás. Não, se é só hoje, um abraço. E a pessoa fica chateada comigo, irritada, né? O vendedor, às vezes, você está perdendo uma oportunidade, abaixa o preço um pouquinho mais. Não é legal isso? Ele podia ter abaixado antes, mas só abaixa quando eu falo que eu não quero mais o produto dele. E ainda assim, né? Eu não, debaixo de pressão. Então a gente já faz isso talvez em alguns níveis. Mas a maneira como a gente está colocando é que a gente quer já pensar antecipadamente o que a gente vai fazer. Isso é coisa de gente sábia. Sabedoria, quando você olha para a palavra de Deus, o tempo todo aponta para isso. Eu penso agora e eu decido agora o que vai acontecer depois. As boas coisas da sua vida provavelmente seguiram essa receita. Se você casou bem, se você está numa profissão que você gosta, se você está bem financeiramente, se você, eu tenho certeza, não foi sorte. Algumas coisas você pensou com antecedência e eu quero chegar lá. Eu quero chegar nesse lugar. E a gente convidou você a fazer essa frase. Aliás, isso precisa ser um dever de casa. Eu deveria ter trazido um papel, uma caneta para você hoje, mas você pode pegar o seu papel, a sua caneta e escrever. Porque você já sabe que no futuro certas coisas vão acontecer. E você tem que falar, sempre que isso acontecer, sempre que eu me sentir pressionado por causa disso, sempre que esse sentimento vier, sempre que essa tentação aparecer na minha frente, sempre que o meu pai disser isso, minha mãe disser aquilo, minha esposa falar assim, meu marido, sempre que meus filhos se comportarem dessa maneira, sempre que isso acontecer, eu já decidi, eu já resolvi. E aqui não vem qualquer coisa no final.
Você não vai decidir antecipadamente fazer a coisa errada. Quem está comigo aí, diga amém. Você já está pensando antes, eu vou decidir fazer a coisa certa. Então eu tenho a base da palavra de Deus, os valores que Deus colocou no meu coração, o que eu sei muito bem que é certo, e eu já resolvi. Eu não vou esperar o dia chegar para resolver, eu já resolvi. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando desde semana passada, a gente vai seguir mais 2 semanas tratando disso. Vamos pedir direção e sabedoria a Deus para já estarmos prontos para quando esses momentos chegarem. Alguém diz amém? Quem pode dizer um amém mais alto aí? De vez em quando no culto, fala um amém para eu saber que você está vivo, está acordado. Para mim isso é importante. E a gente chamou você na semana passada a fazer essa declaração sobre 6 áreas, que talvez tenha muito mais, e a gente vai tentar resumir nesses 3 encontros. Hoje eu vou falar de 2 dessas áreas, mas a gente está decidindo de antemão tratar disso daqui. E eu convidei você a trazer isso para você mesmo e transformar isso numa declaração pessoal. E a partir aqui do verde eu queria que você repetisse comigo que você não é um crente morno, que você não é um crente qualquer, mas você é um crente fervoroso. Diga, eu sou fervoroso, eu sou apaixonado, eu sou proativo, eu sou constante, eu sou generoso, eu sou fiel. Você quer mesmo ser tudo isso? Eu quero. Eu sei que isso agrada a Deus. Eu sei que é o plano dele para mim, eu sei que vai trazer satisfação. E quando você começa a declarar, me entenda, isso não transforma você imediatamente, mas você dá matéria-prima para Deus trabalhar na sua vida. Tudo que Ele faz com palavras. A outra opção é você ficar dizendo o que o mundo diz que você é. E você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que as pessoas pensam a seu respeito. Você não é o que o diabo diz sobre você. A sua identidade frequentemente é colocada em xeque para ver se você acredita em quem você é. Você não é o que você fez no passado, você é quem Deus disse que você é. Ele te criou, Ele te comprou de volta para Ele. É Ele que denomina você. Que alguém diga aleluia. Fala para alguém, você é quem Deus disse que você é. E nessa segunda oportunidade, nessa segunda semana, eu queria focar com você nesses 2 aqui, fervoroso e apaixonado. O crente fervoroso é muito diferente de qualquer outro crente. Você consegue perceber a diferença entre uma oração e uma oração fervorosa? Faz muita diferença. Adorar a Deus de uma maneira normal, natural, como todo mundo faz, e adorar de maneira fervorosa. Quando você coloca fervor nas suas disciplinas espirituais, você não está mascarando nada, você está trazendo essa paixão, esse amor para as suas expressões. O que traz uma questão, o que significa ser dedicado a Jesus? O que significa ser entregue a Ele? E claro que não é tão difícil responder, mas eu queria fazer você pensar em algo que está escrito no capítulo 2 de Atos. Quando Jesus, depois do final do seu ministério, ele conclui a obra redentora, ele é crucificado, ele é morto naquela cruz, cravos nas suas mãos e nos seus pés. Eu não sei nem conseguir explicar para você o tamanho dessa dor. Alguém aqui já deve ter sentido uma dor muito grande por causa de alguma coisa no seu corpo, mas se entrar uma farpa no meu dedo e no seu, a gente já se reclama muito, é ou não é? Pois é, eu não sei te explicar o tamanho da dor daquela cruz, até porque não é pela dor do seu corpo, mas por tudo que isso significava, que o sofrimento era real. Afastamento de Deus, o peso do pecado sobre ele, a gente nem faz ideia. Um homem santo, puro, perfeito, verdadeiro e fiel, recebendo toda a carga do meu pecado e do seu também. E ele morre naquela cruz e paga o preço, está consumado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém percebeu na hora, mas ele pagou o preço. Pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. E ele é sepultado, e todo mundo pensa que acabou, mas no 3º dia ele se levanta dentre os mortos. Ele venceu a morte. Quantos creem na ressurreição? Diga aleluia. É a melhor notícia da nossa vida. Jesus ressuscitou. A gente celebra com grande alegria isso. E ele, naqueles últimos dias, fala com seus discípulos mais uma vez.
E ele dá uma recomendação, eles falam: eu quero que vocês fiquem aqui na cidade, eu vou embora. O que é isso? Jesus não vai embora? Não, eu vou embora. Mas vem alguém aí, o Espírito Santo vem sobre a igreja, em Atos no capítulo 2. E uma grande multidão se converte a Jesus Cristo, e a igreja começa a funcionar. E se a gente pudesse nos transportar para lá, se a gente pudesse ir lá, ver como é que aqueles crentes viviam, eu acho que isso ia mexer com a gente. Porque a pergunta é: a que essas pessoas se dedicavam? Depois da ressurreição, depois da ascensão de Jesus, os seguidores de Jesus se dedicavam suas próprias vidas ao quê? Em Atos capítulo 2 a resposta está lá: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ou seja, eu preciso do que Jesus trouxe. Eu não posso ficar ignorante em relação ao que ele ensinou. A comunhão e ao partir do pão e as orações. Comunhão era a marca da igreja, todo mundo ficava impressionado como um grupo que não tinha nenhum exército organizado, não tinha um território próprio deles, não tinha nada, tinha apenas a convicção de um mestre que era um carpinteiro que aparentemente morreu e depois ressuscitou. Eles têm essa convicção de que esse homem é o salvador da humanidade, e o que eles mostram é que eles amam uns aos outros o tempo todo. Nunca as viúvas foram tão bem cuidadas, os órfãos, alguém finalmente está olhando para eles, e um monte de coisa começa a acontecer por causa da comunhão da igreja. Partir do pão é a reunião pequena, deles estarem juntos, é o que a gente chamaria dos nossos pequenos grupos, que a gente leva muito a sério aqui na igreja. E a oração. Essa era a igreja do primeiro século, essa é a igreja recém-inaugurada após ressurreição. E qual era o resultado? O resultado está no próximo versículo. Todos estavam cheios de temor. Havia um ambiente de reverência, de respeito profundo pela presença de Deus, profundo pelo seu Espírito. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Era o tempo todo milagre acontecendo. Essa era a igreja do primeiro século. E é interessante a gente olhar para isso. Eles se dedicavam a coisas que aproximavam eles de Deus. Eles buscavam em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e Deus ia acrescentando todas essas coisas. Os incrédulos em volta ficavam impressionados. Afinal de contas, tem milagre acontecendo o tempo todo, sinais e maravilhas. Tudo isso como resultado de buscar primeiro aquele que é o primeiro. Se dedicavam. Essa expressão, se dedicavam, é um termo que está traduzido no tempo verbal contínuo. Não é algo que eles fizeram uma vez, eles se dedicavam continuamente. Eles continuamente estavam naquela mesma posição de buscar a Deus em primeiro lugar. Eu vou buscar a Deus em primeiro lugar e amanhã eu vou fazer isso de novo. Eu vou buscar a Deus em primeiro lugar e depois eu continuo buscando Ele em primeiro lugar. Era algo contínuo. Agora, usa a sua imaginação um pouquinho. Se esse versículo fosse escrito hoje para descrever os cristãos do século 21, os cristãos dos dias atuais, se alguém fizesse um apanhado geral de como vivem os cristãos na igreja, da igreja de Cristo dos dias de hoje, eu não estou falando porque não dá para você generalizar, mas de uma maioria. Quem são os cristãos modernos? Eles estão por toda parte, especialmente aqui no mundo ocidental, é muito comum. Antigamente você ouvia a expressão católico não praticante. Essa expressão ela foi se expandindo. Hoje existe o evangélico não praticante. Existe cristão não praticante. Isso se tornou comum. Talvez seja o cristianismo do século 21 está sendo representado dessa maneira. Pessoas que creem em Deus, mas Deus não aparece na vida deles. Você não vê Deus em nenhum lugar na vida dessas pessoas. Não, acredita em Deus sim, mas vive como se Ele nem existisse. Pastor, puxando nossa orelha? Não, ainda não, daqui a pouco. Talvez se fosse escrever hoje a respeito da igreja, eles colocariam Atos capítulo 2, verso 42, na versão do cristão moderno. Eles se dedicavam ao quê? Eles se dedicavam a si mesmos. Essa era a igreja de hoje. Buscavam com paixão e fervor uma vida egocêntrica de conforto e de facilidades. Não é incomum. E por favor, eu realmente não estou puxando a orelha de ninguém, não quero espetar ninguém, porque todas essas pessoas são ótimos cristãos.
São pessoas maravilhosas, a gente gosta de ter eles perto da gente. Mas talvez eles não tenham compreendido ainda a essência do cristianismo. E eu tenho uma tendência, eu tenho uma inclinação a não me parecer com essas pessoas. Eu quero ser amado também, igual você. Eu quero muito ser curtido, comentado, compartilhado. Eu quero uma vida de conforto, talvez um pouquinho de popularidade. Não está dentro de nós, tipo assim, Deus faz parte da minha vida. Mas a minha vida tem outras coisas. Eu tenho um monte de coisas na vida que eu olho também para elas. Então, o meu sonho é o seguinte: eu quero concluir a minha escola, a minha faculdade, ter um emprego legal, me casar muito bem, ter uma boa casa. Depois, em algum momento, eu quero viajar para todo lugar que eu puder, morrer e ir para o céu. Está ótimo para mim. Para muita gente, esse é o sonho, pastor, é o que eu queria. É o cristão do século 21, desse tempo de hoje. E se você está aí pensando, não, André, não é o meu caso. Eu não sou assim, eu sou diferente, graças a Deus. E possivelmente você seja diferente. Possivelmente você não é um cristão que esquece completamente do chamado que Deus tem para você, e que quer simplesmente olhar para o que Deus pode fazer por você. Graças a Deus por isso. Mas só se for o caso de ter alguém aqui que se encaixa nesse perfil, você me permite fazer uma ilustração para trazer a perspectiva? Quem está pronto aí, diga amém. Deixa eu mostrar para você algo que eu acho que faz parte da sua vida e da minha vida, obviamente. Isso aqui é uma linha, uau, descoberta, hein? E a gente vai dividir essa linha em 168 pequenos pedaços, porque essa linha vai representar uma semana da sua vida, e uma semana da sua vida tem 168 horas. E a gente vai falar por alguns instantes como é que, em geral, e eu pesquisei a respeito disso, eu sei que não é, mais uma vez, todo mundo, mas a maioria de nós tem comportamentos muito parecidos, muito semelhantes. E a gente vai fazer uma análise de como é que funciona a minha semana, a sua semana, se a gente dividir em pequenos pedacinhos de horas. Horas, são 168 horas dentro de uma semana. Como a gente está falando de se dedicar a Deus, quando você se dedica a qualquer coisa, claro que isso significa que você dedica tempo. Eu acho que tempo é um dos maiores presentes que a gente dá para qualquer coisa ou para qualquer pessoa. Porque você não tem como trazer tempo de volta, você não tem como fabricar mais tempo. Dinheiro talvez até você consiga fazer um pouco mais, tempo você não consegue. É irrenovável, não tem como. Então, quando você dá tempo para alguma coisa, aquilo é importante. Aquilo revela essa sua prática de demandar, de entregar tempo, de dedicar tempo a qualquer coisa, significa isso é importante para mim. E eu acho que a maioria de nós é muito parecido, mas com algumas exceções, eu não sei como é que é, a não ser que você tenha insônia o tempo todo, ou apneia. A maioria de nós passa um terço do dia, o que vai ser um terço daquela semana, dormindo. E quem ama dormir, diga aleluia. Eu não esperava tanta força. Eu peço um amenzinho de vez em quando, não sai com essa força toda. Mas não tem nada tão bom quanto uma noite de sono boa. É tão bom. Há pessoas que dormem muito bem, outras dormem muito mal, às vezes por causa da outra que está dormindo muito bem, né? Acontece isso. Mas cada um de nós tem uma experiência diferente. A verdade é que geralmente 8 horas, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Durante uma semana, se você pegar daqui e tirar dali, 56 horas aproximadamente de sono. Você dorme 56 horas por semana aproximadamente. Mais um terço daqui, a maioria de nós gasta ou trabalhando ou estudando. Seja em casa, seja no trabalho, seja online, seja presencial. Nós dedicamos, às vezes tem mais o tempo de chegar no trabalho, sair do trabalho, que a gente não colocou aqui, vai entrar em um outro momento. Mas só aqui, com as responsabilidades que nós temos e com o descanso que a gente precisa, 2/3 da nossa semana já foi embora, sobrando apenas 56 horas para você incluir qualquer outra atividade que você tenha durante aquela semana. E quem aqui está em qualquer tipo de rede social? Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp então, Twitter, LinkedIn, Orkut, alguém está no Orkut? Pode levantar a sua mão se você usa qualquer rede social. Levanta bem alto assim. Algumas pessoas não.
O brasileiro é o terceiro que mais fica tempo em rede social no mundo inteiro. Eu achava que o americano estava antes da gente, mas ele é depois. Os americanos ficam menos tempo em rede social do que nós. Interessante. Curioso, pelo menos. Cerca de 24 horas são dedicadas, em média, alguns ficam bem mais, outros ficam menos, mas em média, 24 horas se gasta, não na internet, mas em redes sociais. Nesse momento tem gente assistindo a gente pela internet. Bom dia, Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração enquanto a gente está aqui tratando disso. Mas se isso é verdade, e em algum nível se aplica a você, sobram apenas 32 horas restantes de uma semana inteira para você fazer o que eu vou chamar hoje de outras coisas. Qualquer outra coisa que você puder imaginar, seja se você é pai, mãe, ter que levar o filho para absolutamente tudo. Meu Deus do céu, é muita coisa, né? Vai para a escola, vai para o judô, vai para a dança, vai para a natação, vai para o piano, vai para isso, vai para aquilo outro, seja o que for. Você tem que pagar a conta, você tem que lavar o carro, você tem responsabilidade, você tem que fazer compras e um monte de coisa durante a sua semana. Quando você junta tudo isso, sobrou um aqui. O que é essa uma hora mesmo, gente? Já tem aqui? Eu tenho que ver aqui nas minhas anotações. Sim, nós somos cristãos. Então a gente dedica pelo menos uma hora por semana para Deus. Não sobrou muito não, mas vamos dar pelo menos uma hora a Ele. Eu sei que vários de vocês entregam a Deus muito mais do que uma hora por semana, mas você sabia que muitos nem isso? Pastor, uma hora não, o culto aqui tem cerca de 1h30, 2 horas. Mas você chega atrasado. Às vezes sai mais cedo. Verdade, quanto que a gente absorve daquele momento com Deus, eu coloquei como se fosse uma hora. E o que eu vou falar é extremamente óbvio, você sabe disso. Se você investir uma hora da sua semana em qualquer coisa, você não vai crescer nessa coisa. Absolutamente, você não vai ter uma melhoria significativa, não vai melhorar, não vai crescer se você dedica só uma hora para aquilo. Faça uma hora de exercícios durante uma semana. Não vai mudar muita coisa na sua saúde, se mudar alguma coisa. Eu vou gastar com a minha esposa, com o meu marido, uma hora por semana. É nosso tempo juntos. Você não vai ter o casamento que você tinha sonhado nunca. Não adianta reclamar depois. Se você quiser ter intimidade, se você quiser crescer no seu relacionamento, você sabe, você precisa dedicar tempo. Eu vou estudar uma hora por semana. Então, você não vai se formar como o primeiro da tua turma. Você vai ter sorte se formar. Claro que não. Todo mundo entende o que eu estou falando. Uma hora, 168 horas durante uma semana, você dedica uma hora para uma coisa, é legal, mas não vai fazer menor diferença na sua vida. Se nós vamos ser apenas parcialmente, olha o tamanho dessa parte na nossa semana, parcialmente dedicados a Deus. Quando for conveniente, quando for fácil, quando não estiver chovendo muito, quando não tiver uma outra programação, quando for, de alguma maneira, eu conseguir, não tiver nada melhor para fazer, eu dedico uma horinha por semana ao meu Deus. Não é à toa que a gente volta a cair sempre no mesmo pecado. Não é de se admirar que raramente a gente fala de Jesus para qualquer pessoa. Não é à toa que nós estamos mais preocupados com o que as pessoas pensam a nosso respeito do que com o que Deus pensa a nosso respeito. Claro, a gente não tem uma vida de intimidade, a gente não tem uma vida de nem convivência real com Deus. Não é à toa que nós vivemos uma vida morna, sem realização, porque estamos entregando a Deus o que sobra. Eu preciso dormir, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. Eu leio um pouquinho a minha Bíblia, mas eu entrego a Deus o que sobra. Minha pergunta que fica para essa manhã: será que nós somos realmente dedicados a Ele? E se nós quisermos, se você diz, André, isso mexe comigo, fala comigo, eu estou há anos em crise por causa disso, eu deveria estar com uma vida um pouco mais próxima de Deus, andando mais próximo, ouvindo mais a sua voz, mas algumas coisas competem, eu não sei o que fazer. Eu queria ter uma vida dedicada a Deus, fervorosa, apaixonada por Jesus.
Então deixa eu te falar nessa manhã, não vai acontecer por acidente. Você não vai acordar um dia de manhã, opa, agora eu sou o super-herói espiritual, agora eu estou com Deus, a gente tem uma intimidade. Não vai acontecer. Porque todas as outras coisas estão competindo e, em geral, dominam sobre você na sua semana, no seu tempo. Não vai acontecer, eu estava simplesmente vivendo a minha vida e de repente, me tornei um cristão maduro, apaixonado, cheio do Espírito Santo. Não vai acontecer. Não vai acontecer um ministério relevante, não vai acontecer pureza moral, não vai acontecer um caráter admirável, maduro, nada disso é obra do acaso. Se você quiser ser dedicado a Cristo, não vai ser por acidente, você precisa pré-decidir. Você tem que escolher de antemão. Eu não apenas quero, mas eu vou viver uma vida que continuamente busca a presença de Deus. Foi para isso que Ele me chamou. E se você topar, a gente pode sair daqui hoje com muita gente tomando essa decisão. André, mas como que a gente faz isso? E Jesus perfeitamente vai nos contar como a gente faz isso. Jesus, no caminho para a sua última ida a Jerusalém, na época da Páscoa, João diz que talvez eles tenham até passado por um lugar assim, como eu vou mostrar para você. Mas ele chega num determinado lugar e faz uma reunião com seus discípulos, comem, bebem e conversam, e Jesus fala as coisas mais profundas que ele já tinha falado com os seus discípulos. E num determinado momento, em João no capítulo 15, Jesus fala de uma videira. Ele fala com uma analogia que eles conheciam muito bem. Todos eles gostavam muito, com certeza, do vinho, das uvas, do que uma videira produzia. Os frutos, em geral, eram muito apreciados. Não sei se era caro, se era barato. A verdade é que era da cultura deles muito importante. Talvez tenham passado por uma, Jesus chamou a atenção deles e falou. E naquele momento Jesus fala algo. João no capítulo 15 ele fala: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer nada. Para ilustrar para você entender, eu trouxe esse ramo artificial, mas finge que ele é natural. Se você quiser entender qual é o seu lugar nessa equação, qual é a sua posição nessa parábola que Jesus está contando, qual é o seu papel? Você é o ramo, você é o galho. Você é parte de Jesus. Ele é a videira. Jesus é a videira, você é o ramo. Vamos lá, diga: Jesus é a videira. Eu sou o ramo. Mais uma vez, bem alto. Jesus é a... Eu sou o ramo. Quando você permanece, né, como eu disse, eu peguei um galho ontem na rua, preparei ele todo para trazer, esqueci ele em casa. Era para te mostrar naturalmente que um galho fora da sua árvore vai secar. Quando você permanece conectado, ligado à videira, naturalmente, você vai dar fruto. Você vai experimentar da vida da videira até você e fruto vai acontecer. Eu não estou dizendo que todo ramo dá fruto. A Bíblia fala que ramos, alguns ligados não deram fruto, mas em geral é natural que o ramo dê fruto. E que fruto é esse? Se você for analisar o que diz em Gálatas no capítulo 5, os frutos espirituais, eles são a revelação do caráter do próprio Senhor Jesus, de como Ele, Jesus, agia e reagia o tempo todo. Jesus, ele se revelava o tempo todo a partir dessas virtudes: amor, alegria, paz, longanimidade. Essa é uma postura de uma tranquilidade, uma confiança perfeita em Deus. Gentileza ou amabilidade, bondade, essa é a revelação de Cristo. Fidelidade, alguém que você pode confiar sempre, eternamente, sempre presente, sempre fala a verdade. Mansidão, um dos mais desafiadores para os dias de hoje. E Jesus revelava o tempo todo. E domínio próprio. Imagina que você tem uma dessas coisas o tempo todo fluindo na sua vida.
Imagina que você tenha 2 ou 3. Imagina que você tenha as 9. Fluindo o tempo todo na sua vida, fruto acontecendo. Você acha que uma pessoa que tem isso acontecendo na sua vida vive uma vida vazia? Não, o contrário. Você acha que alguém que está com isso acontecendo, com fruto fluindo da sua vida, essa pessoa nunca está pensando assim, eu queria mais para a vida. Não, ela está completamente satisfeita. Você está ligado à videira, você dá esse fruto constantemente, a sua vida nunca é vazia, é uma sensação de constante realização. Você está vivendo o mais alto grau do seu chamado que Deus tem para você. Antes a vida podia até ser vazia, mas agora você está na videira e a vida se enche de coisas que são importantes, a sua vida fica diferente. Nessa passagem, nesse capítulo de João, capítulo 15, vamos fazer uma brincadeira aqui. Existe uma palavra que aparece 12 vezes nessa passagem. A mesma expressão se repete 12 vezes. E a gente vai fazer uma brincadeira para tentar descobrir qual é essa expressão. 12 vezes. E se você não achar, no final do culto os intercessores vão estar aqui para orar por você. Mas para ficar fácil, eu vou botar um versículo que ela aparece algumas vezes. Versículo 4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se você não encontrou ainda, fica comigo. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, não vai ter como, se não permanecerem em mim. Descobriu qual é a palavra? Já pulou para cá? Era aqui sim, o versículo. Permanecer. A palavra traduzida do grego é a palavra meno, M-E-N-O, significa, está pulando para cá, né? Segura aqui, deixa aqui então. Significa ficar, essa palavra permanecer significa, obviamente, significa ficar, mas ela traduz também para morar, significa habitar. O lugar que você habita é o lugar que hoje à noite você vai dormir lá, é onde você vive. Não é apenas um dever semanal de dar 1 hora para Deus, mas é se mudar para a casa dele. Não é entrar e sair, mas viver em sua presença, totalmente dedicado. É o que significa devoção. É buscar primeiro aquele que é o primeiro. E, mais uma vez, afirmando que é óbvio, o ramo precisa da videira. Se você não permanecer conectado, você seca. E seca mesmo. Você perde a fonte da sua vida. Você não recebe mais a seiva que traz nutrição, fortalecimento, proteção. Por isso que é tão importante pré-decidir. Eu não vou esperar a vida inteira passar, eu vou decidir de antemão. Eu vou buscar primeiro aquele que é o primeiro, porque sem videira eu não tenho vida. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Sem videira você é um galho fraco, já ouviu essa expressão? Que quebra fácil, quebra à toa. Jesus é a videira, você é o ramo. Então a sua missão, você está preparado? É essa daqui. Seja o ramo. Seja. Ele já disse que você é. Assuma para você. Tome posse dessa verdade. Seja o ramo. Fala para alguém que está do seu lado. Seja o ramo. Priscila Ramos, seja o ramo. Seja aquele que é isso? Seja aquele que precisa desesperadamente, que busca constantemente, que permanece intencionalmente conectado à sua fonte de vida. Eu vou buscar primeiro aquele que é o primeiro. Eu vou estar o tempo todo conectado a ele. O que eu quero fazer com você nessa manhã, antes que você volte para casa hoje, é responder da maneira mais prática possível como que a gente faz isso acontecer. E eu prometo a você que a parte de Deus, Ele já fez, o resto vai depender exclusivamente de você. E mais uma vez, o meu desafio para você nessa manhã é que você pré-decida algumas coisas. A gente vai pré-decidir 3 coisas no que diz respeito a manter uma vida de convivência com Deus. E a gente volta
para aquele assunto que frequentemente a gente traz na igreja e precisa ser trazido, que é o tempo que você gasta com Deus. Porque o seu tempo revela o qual dedicado você é. Você dedica tempo às coisas importantes da sua vida. Então, em primeiro lugar, nós vamos pré-decidir uma hora, um momento do nosso dia. Em segundo lugar, nós vamos pré-decidir um lugar. Essas coisas são importantes. Se você vai ter algum tipo de disciplina com Deus, você precisa olhar para isso. Em terceiro lugar, pré-decida um plano. Se nós vamos ser intencionais em buscar intimidade com Deus, precisamos pré-decidir. Não adianta você achar que, não, amanhã as coisas vão funcionar, na minha segunda-feira eu vou encontrar um tempinho para dar para Deus. Não, você não vai. A vida vai acontecer e isso vai ficar no finalzinho da fila, vai ser o último ponto da sua semana, se tiver. Em geral, a gente não aponta para isso. Mas se você quiser ser hoje, se isso fala com você, se você é uma daquelas pessoas que quer se aproximar de Deus, em primeiro lugar, pré-decida uma hora. Se eu acredito por exemplo, investir no meu relacionamento conjugal, se eu acredito que isso é importante, e a maioria de nós acredita que é importante, não quer dizer que a gente faça alguma coisa, mas nós acreditamos que é importante, e eu quiser ter um tempo de qualidade com a minha esposa, eu não posso esperar ter um tempo para isso acontecer. Eu e a Rafa sabemos disso. Houve vários períodos na nossa vida em que a gente estava tão cheio de coisa para fazer que a gente não conseguia encontrar um tempo para sair junto, para ficar junto. Mas em vários outros momentos a gente decidiu antes, não, esse dia, esse horário é isso que a gente vai fazer, não importa. A gente vai estar junto, a gente vai sair junto, a gente vai ficar junto, a gente vai, você já sabe o resto, essas coisas todas junto. Eu preciso decidir antecipadamente. Por quê? Porque é importante. E a gente podia agora fazer uma curva e falar só sobre casamento, porque você sabe que é importante separar um tempo. E é da mesma maneira no seu relacionamento com Deus. Se você vai buscar em primeiro lugar aquele que é o primeiro, para conversa de conversa, quando eu falo que ele é o primeiro, e você vai buscar primeiro, para algumas pessoas não conseguem fazer isso pela manhã. Parece ser o mais apropriado, mas não se preocupe com isso. Quando a gente fala dele ser o primeiro, mesmo que você não busque ele nas primeiras horas do seu dia, ele tem que ser o primeiro da tua lista. Ele tem que ser o primeiro em importância. A coisa mais importante que você vai fazer amanhã é isso. E para alguns de nós é diferente. Pode ser na hora que você acorda, antes dos seus filhos acordarem, talvez seja um bom horário. Enquanto você toma o seu café, você consegue ter ali o seu tempo com Deus. Antes de fazer o seu exercício, você que vai para a academia. Não, meu tempo é antes do almoço. Pega esse tempo antes do almoço, seja 15 minutos, meia hora, uma hora, quanto tempo você puder. Depois do almoço, durante a novela. Algumas pessoas escolhem durante a novela. Isso é um desafio para algumas pessoas, mas para outras é um alívio muito grande, poder passar aquele tempo longe da novela e perto de Deus. Para alguns é de madrugada, não importa. Seja qual for a hora, você não espera ela acontecer, você predetermina. Eu separei esse tempo para Deus. Eu separei esse tempo para estar com Ele diariamente, meditando na Sua palavra, me reconectando com Ele. Quem está vivo aí, diga amém. Em segundo lugar, nós vamos predecidir um lugar. E não precisa ser sempre no mesmo lugar, mas em geral, disciplina pede isso de nós. Você se percebe mais disciplinado quando é sempre no mesmo lugar, mas às vezes não dá, tudo bem. Algumas pessoas têm um privilégio imenso, elas têm um quarto de oração. Oh, coisa boa, né? Sua casa tem um quarto de oração, quarto de guerra, né, que a gente já viu. Tem um lugarzinho que você separou para isso. Eu conheço algumas pessoas que têm isso. Ou uma sala de oração, ou a sua sala naquele horário se torna uma sala de oração. Alguns têm uma cadeira de oração, está ótimo. Uma varanda de oração, uma árvore de oração. Por quê? Porque você sai de manhã, vai num parque perto da sua casa e lá não tem ninguém, você senta naquela árvore, você gasta tempo com Deus. Para algumas pessoas é assim. Para outros não tem jeito, é o banheiro mesmo. É o lugar de oração, porque se você tem filhos pequenos, então você tem que aproveitar cada minuto. Você fecha a porta do banheiro e aparentemente ninguém vai te perturbar, até que aqueles dedinhos aparecem embaixo da porta. Mãe, cadê você? E você sabe que você não tem muito mais tempo. Você sabe do que eu estou falando. Em alguns casos, embora não seja o ideal, pode ser no seu trajeto diário.
no seu trajeto para o trabalho, de carro, de ônibus, seja como for, e você consegue ter um tempo que você consegue falar com Deus e ouvir de Deus. Não é o ideal, porque em geral você não está sozinho, a não ser que talvez no carro, mas você tem que prestar atenção em outras coisas. Vai para a escola, vai para a faculdade, vai para o trabalho, nem sei, mas você consegue ter esse tempo com Deus. Para algumas pessoas funciona bem, mas é predeterminado, você decidiu antecipadamente. E finalmente, nós vamos predecidir um plano. Coisas importantes são planejadas. Coisas importantes a gente não pensa assim, chegando lá a gente vê. Não, você planeja quando é algo importante. E se Deus e a presença dEle na sua vida é importante, você faz um plano. Algum tempo atrás eu aprendi um plano que eu particularmente gosto muito, faço com alguma frequência, que é o tempo que eu quiser gastar com Deus, sejam 10 minutos, 15, 20, 30, quanto for, eu mais ou menos separei entre gastar o primeiro momento me rendendo, lembrando quem eu sou e quem Ele é. Na verdade, a minha oração tem sido muito parecida. Senhor, Tu és o Rei do universo. Eu só posso me entregar. Está aqui, minhas mãos, meus pés, o talento que o Senhor tem me dado, seja o que for, é tudo Teu. E aí a gente lê um capítulo, talvez, do Novo Testamento, um versículo do dia. E o ideal, se você puder escrever alguma coisa, porque enquanto você está lendo, Deus fala contigo. Uma das melhores maneiras daquilo ser mais vivo é escrever. Algumas pessoas têm um diário. E eu termino orando e agradecendo a Deus. Orando, talvez, falando como aquele versículo pode ser vivo na minha vida hoje. E um negócio muito legal, eu não sei se você tem, mas um dos aplicativos mais fantásticos que eu já vi da Bíblia, é talvez o mais conhecido hoje, chama justamente o aplicativo da Bíblia, Bíblia Sagrada. Ele não apenas tem 10 versões da Bíblia na língua portuguesa hoje, estou fazendo propaganda, ninguém me dá um centavo por isso. Muitas dessas versões têm áudio, você pode ouvir alguém lendo para você aquele versículo. Mas a parte que eu acho mais legal é que tem centenas de planos de leitura bíblica. Eu coloquei esse QR Code, se você quiser, depois a gente pode deixar no final para você baixar o aplicativo para o seu celular. E você consegue fazer um plano de leitura sobre um assunto ou sobre um livro bíblico. Você pode ler com alguns amigos, você pode ler sozinho, por conta própria. O pastor Ednei estava fazendo uma live só sobre leitura bíblica. Está rolando ainda? Está rolando. Se você quiser, dá para entrar no grupo ainda. É um monte de gente lá, uma pessoa está lendo a Bíblia, eles estão participando juntos. A gente já tem isso acontecendo aqui na igreja. Depois você pode se informar com o pastor Ednei. Você pode ter naquele seu momento de orar a Deus. Você fez um plano, você tem uma lista de coisas pelas quais você vai orar, uma lista de pessoas pelas quais você vai orar. Não é tão complicado. Você pode ouvir um podcast e depois fazer uma oração. Você pode ouvir uma canção de louvor, eu recomendo, mexe muito com a gente, nos coloca às vezes na posição correta. Você pode usar um devocional. Há inúmeras coisas que você pode fazer, mas uma coisa você não pode deixar de fazer, que é pré-decidir. Essa vai ser a hora, esse vai ser o lugar, esse é o plano. E quando você faz isso, Deus chega primeiro que você e te espera lá. Porque Ele está ansioso para estar com você. Porque você tem 168 horas na sua semana. E a gente está predecidindo nessa manhã que a gente não vai dar para Deus o que sobra da nossa semana. Alguém diz amém? Amém? Mas nós vamos buscar primeiro aquele que é o primeiro. E o que acontece então é que quando você começa a não apenas dar um pedaço da sua semana, um pedacinho pequeno, mas você começa a trazer Deus para o seu dia a dia, o que acontece é que você começa a verdadeiramente andar com Deus. O nosso tempo com Deus acaba extrapolando aqueles 15 minutos, aqueles 30 minutos da nossa hora devocional, e você se percebe o dia inteiro conectado com Deus, falando com Ele, ouvindo dEle, alinhando o seu coração ao coração dEle. E é impressionante, porque nós adotamos uma postura, uma mentalidade, uma dinâmica de buscar Jesus em primeiro lugar. E vai te causar um problema, porque você vai começar a ficar estranho. Algumas coisas estranhas vão acontecer com você, porque Ele vai começar a te convencer de parar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras. Filho, não faz mais isso não, que isso é ruim para você. Ele vai começar a transformar você. Ele começa a te dizer o que você deve dizer. Você vai adorar, porque sempre Ele diz a coisa certa. E você se torna uma pessoa meio estranha, diferente de quem você era antes, porque agora você é mais amável, mais generoso, melhor. E você começa a ter alegria e satisfação.
E fica até um pouco surpreso, porque fazia tempo que você não se sentia assim. O que está acontecendo? Deus não é mais dono de um pedacinho que sobrou da minha semana. Deus não é apenas parte, agora Deus não apenas faz parte da sua vida, mas você decidiu, agora Deus é a minha vida. Durante a minha semana inteira, Ele faz parte, Ele está o tempo todo. Ele não é apenas uma parte de muitas, mas é uma vida dedicada àquele que é primeiro. E agora isso afeta todas as outras áreas da sua vida. Porque Deus começa a afetar a sua vida familiar. Pode subir o teclado. Sua vida profissional começa a ser afetada, a sua moralidade, claro que vai ser afetada, a sua generosidade vai ser afetada, seus sentimentos vão ser afetados. Então, meu convite para você nessa manhã é, por causa de quem Jesus é, por causa do que Ele fez por mim e por você, decida, eu vou buscar primeiro aquele que é o primeiro. Eu sou dedicado a Jesus. E uma vida dedicada não vai acontecer por acidente, você precisa pré-decidir. Eu vou pré-decidir uma hora, um lugar, e eu vou ter um plano, porque coisas importantes merecem ser planejadas. E não se engane, o que eu vou te falar agora é muito importante. Se você decidir fazer isso hoje, por exemplo, não se engane, imediatamente resistência vai aparecer. Você vai ter muita resistência. Vai ter um monte de coisa tentando distrair você. Motivos para parar, motivos para desistir, motivos para não continuar, motivos para não retomar. Mas você é bem resolvido. Você já decidiu antecipadamente. Porque para você Jesus é muito importante. Você já decidiu isso. Quando algo não é importante, a gente arruma desculpa. A gente dá desculpa. Mas quando alguma coisa realmente é importante, a gente dá um jeito. Jesus é a videira. Você é o ramo. Qual é a sua parte? Seja o ramo. Permaneça. Não abra mão de estar colado nele, conectado a Ele, recebendo a própria vida dEle. Ele é a fonte da sua vida. Eu vou buscar primeiro aquele que é o primeiro. Jesus não é apenas parte da minha vida, Ele é a minha vida. Ele permeia cada parte. Então eu vou convidar você a ficar de pé agora. Você pode fazer essa declaração comigo mais uma vez? Levanta uma das suas mãos e diga assim: eu vou buscar primeiro aquele que é o primeiro. Eu sou fervoroso, eu sou apaixonado, eu sou dedicado a Jesus. Ele não é apenas parte da minha vida, mas Ele é a minha vida. Amém. Pai querido, nessa manhã, cada um de nós que está aqui, meu Pai, toma essa decisão, talvez de se rededicar a Ti, Senhor. Porque a gente olha para a nossa vida e para a nossa semana, a gente precisa chegar a essa conclusão. Fala conosco, Senhor. Que Teu Espírito fale ao nosso coração. Tu és tão bom, Tu és tão grande. Eu estava lembrando, enquanto você está em oração, alguns anos atrás, a minha esposa estava com a minha filha bem pequenininha no carro e sofrendo um acidente. E sempre que eu lembro disso, isso mexe comigo, porque a minha filha estava deitada bem pequenininha, dormindo de um lado daquele assento traseiro, e alguma coisa fez com que ela virasse para o outro lado e deitasse do lado de cá. E um carro veio atrás do carro que a Rafa estava e bateu bem forte atrás. Tinha um cilindro de gás e ele foi empurrado. E se minha filha estivesse no mesmo lugar, o cilindro teria no mínimo esmagado ela. Quando a gente viu o carro totalmente destruído, a gente chegou a essa conclusão fácil. Minha filha não sofreu nem um arranhão, nada. E eu penso, esse é o nosso Deus. Alguns de vocês, acho que quase a igreja toda sabe que alguns anos atrás minha esposa foi diagnosticada com câncer. E ela é mais uma dessas histórias de vitórias maravilhosas, de como Deus guardou e sustentou. Não é a única, nós temos outras. E quando a gente vê
questões como essa que nos fazem pensar como a vida é um vapor. Ela simplesmente pode acabar. E você olha para as suas 168 horas da sua semana. Eu, quando sou desafiado em momentos como esse, eu preciso lembrar, eu quero viver uma vida dedicada ao que vale a pena, ao que vai fazer diferença eternamente. Eu tenho um Deus que tem cuidado da minha vida, tem me guardado, tem guardado a minha família. Ele merece que eu dedique toda a minha vida a Ele. Não aqui no púlpito, aqui não é tão difícil, mas no meu dia a dia. Porque talvez vocês tenham esse pensamento de que a parte que você entrega para Deus é o seu serviço a Ele. Isso pode ser bom, mas é a maneira como você expressa o amor de Deus para outras pessoas. Deus não está tão preocupado com o que você faz por Ele. Ele quer saber quem você é para Ele. E Ele te convida hoje, mais uma vez, e me convida também, a um tempo de dedicação, de rededicação. Então eu queria fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo. Se você acredita que Deus está falando com você, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente para a gente orar junto. Eu preciso também fazer isso. Que a gente pudesse orar. Se você acredita que Deus está te convidando a um tempo novo na sua vida, de mais aproximação, onde você recebe direção, onde a seiva da videira encontra você lá no ramo e dá muito fruto. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, vem o mais para frente que você puder, para a gente orar junto. Vamos fazer esse tempo agora um tempo de dedicação a Deus.